Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia de discipulado diário. Hoje nós vamos falar sobre algo fundamental, sobre o arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Não é apenas se sentir mal pelo seu pecado, mas decidir mudar de direção com a ajuda de Deus. Pega a tua Bíblia, papel, canetas e venha estudar comigo hoje, porque Deus ele quer falar contigo neste vídeo. A primeira leitura de hoje está no Salmo 51. Então, eu vou aqui abrir a minha Bíblia e eu acredito que você também está aí com a sua Bíblia, né? Eu espero que sim. E você vai pegar a sua Bíblia também e abrir no Salmo 51. O Salmo 51 está no meio da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia ao meio aí certinho, vai estar o livro de Salmos. Aí você só vai procurar o capítulo 51, certo? Salmo 51, capítulo do 1 ao 4. E eu vou ler aqui para você. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me de todo o meu pecado, porque reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Esse é um salmo de Davi. E Davi, ele fez esse salmo quando ele reconheceu o seu pecado. Para quem não conhece a história, né? A história de Davi é bem grande. Mas quando as pessoas falam de Davi, só lembra quando Davi matou Golias, certo? Só que tem toda uma história, né? E tem uma parte que Davi, ele já era rei e ele já tinha a sua família. E normalmente o rei ia para as guerras, só que nesse tempo Davi não foi para a guerra, né? Só foi os seus guerreiros. E ele ficou em casa. E quando ele foi na janela da sua casa, ele viu uma mulher tomando banho. A mulher se chamava Batseba. E ela estava tomando banho e ele gostou do que ele viu. E o que ele fez? Ele falou que ele queria possuir aquela mulher, né? E ele era rei. Ele tinha todo o direito, né? O direito de possuir aquela mulher. E assim ele fez. Enquanto o marido da mulher estava na guerra, ele possuía aquela mulher. Depois de um tempo, aquela mulher apareceu grávida. E o que ele fez? Ele mandou que buscasse o marido da mulher para casa, falou para o esposo da mulher se deitar com ela, né? Fica descansar e se deitar com ela. Por que que ele fez isso? Porque ele queria, tipo assim, colocar o erro dele nas costas do homem. Tipo assim, a mulher está grávida, não é do marido, mas ela vai se deitar com o marido dela e ele vai achar que o filho é dele. Mas ele era fiel a Davi. E ele falou que ele não iria fazer isso, porque ele estava comprometido a não fazer isso. Que ele estava preparado para a guerra. E ele não iria se deitar com a mulher dele. Então, Davi não tinha mais para onde correr. Então, o que que Davi fez? Davi pegou e falou para colocarem ele na frente da guerra. Mas ele não estava preparado para isso. Mandou colocar ele em linha de frente. Mas Davi já sabia que ele iria morrer se ele ficasse na linha de frente. E por isso ele fez isso. E Davi pegou, mandou colocar aquele homem na linha de frente. E aquele homem foi para a linha de frente e morreu na guerra. E ali o que acontece? Ficou livre a mulher, né? Ficou sem o marido. E ele acaba levando a esposa, possuindo, né, a mulher como esposa. Mas Deus manda um profeta. E esse profeta fala com Davi, conta uma história, né, na comparação. E daí ali Davi, ele reconhece o pecado dele. Porque primeiro ele adulterou, depois ele mentiu e depois ele matou. Por quê? Porque ele colocou um homem na frente da guerra que ele sabia que não ia vencer. Então ele acabou sendo culpado daquela morte.
né? Então ele pecou mesmo terrivelmente. E o que acontece? Quando ele reconheceu o pecado dele, ele se arrependeu grandemente. E aqui é quando ele escreve esse salmo, né? Que ele pede Deus para ter misericórdia, que ele pede para apagar as manchas da rebeldia dele, e ele pede para lavar ele de toda a culpa, purificar ele do seu pecado, porque ele reconhece o pecado dele. E por isso Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não porque ele era o bom que não pecava, mas porque ele reconheceu o pecado dele e porque ele se arrependeu de verdade. Então ali o que acontece? Ele reconheceu o seu pecado, ele não colocou a culpa na outra pessoa e ele se arrependeu com o coração quebrantado. E arrependimento começa assim. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, reconhecemos o nosso erro. O meu erro, eu reconheço o meu erro, o meu pecado. E eu me arrependo do meu pecado, não culpo os outros sobre isso. E quando eu me arrependo de verdade, que eu falo com Deus que eu me arrependi, que eu quero mudança, aí Deus começa a trabalhar na sua vida. Aí é o quê? É um arrependimento verdadeiro. A outra leitura que eu quero trazer aqui para vocês está em Atos, no livro de Atos 3, versículo 19. Atos está logo depois dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E depois de João vem Atos, certo? O livro de Atos, o capítulo 3 e o versículo 19. Vai dizer assim: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Isso aqui é um mandamento. Quando Pedro ele está pregando lá no templo, pregando as boas novas no templo, ele fala isso aqui, é só um trechinho, mas só porque eu quero falar sobre o arrepender dos pecados mesmo. Você pode ler o capítulo 3 completo, ou até o livro de Atos completo, é um livro lindo, um livro maravilhoso, né, que foi o que os apóstolos fizeram logo após Jesus subir para o céu. É um livro maravilhoso, então se vocês puderem ler, gente, leiam o livro de Atos, tá? E aqui nesse versículo vocês vão ver assim, olha na parte B, vai dizer, para que seus pecados sejam apagados. Então o arrependimento, ele traz limpeza, traz purificação, traz refrigério para as nossas almas. Então quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós pedimos perdão a Deus, e que nós não voltamos mais a cometer o mesmo pecado, Deus ele nos dá refrigério, nos dá paz, ele limpa o nosso coração. Então, o arrependimento do pecado, ele traz isso para as nossas vidas. O próximo versículo que eu quero trazer para vocês está em 1 João 1,9. 1 João. Lá nas epístolas, não é João Evangelho, não é o Evangelho de João. É a epístola 1 João. Deixa eu procurar aqui. E você também procura aí. 1 João 1, versículo 9, vai dizer assim: mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o arrependimento verdadeiro, ele nos aproxima de Deus, né? Ele faz nós ficarmos mais perto de Deus e não afasta. Enquanto o pecado, ele nos afasta de Deus, o arrependimento, ele nos aproxima de Deus. E Deus, ele é fiel. E Deus, ele é justo. E ele perdoa todos os nossos pecados. E aqui vem uma pergunta muito importante. O que você tem aí no seu coração? É apenas remorso ou é um arrependimento verdadeiro diante de Deus? O remorso é quando nós choramos e aquilo que nós fizemos nos machuca,
mas quando passa um tempo a gente já esquece e volta a fazer tudo novamente. Mas o arrependimento verdadeiro, quando nós nos arrependemos de verdade, nós não voltamos mais àquelas práticas que nos feriram, que nos machucaram e que nos afastaram de Deus, né? Então, o que tem no seu coração? Remorso ou arrependimento? Hoje é dia de deixar o pecado, mudar de direção e viver uma nova vida. O arrependimento, ele é um novo recomeço. É onde começa a sua vida novamente, uma nova chance de fazer diferente e de fazer a vontade de Deus. E eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Se você puder, agora feche os seus olhos e pode repetir o que eu estiver falando. Pode fazer uma oração parecida com a que eu estou fazendo aqui neste momento. Senhor, hoje nós entendemos que o arrependimento é mais do que palavras. Queremos confessar o que está errado diante de Ti e pedir que nos perdoe. Toca o coração de quem está assistindo esse vídeo, tira a culpa, remove as correntes do pecado, traz refrigério, paz e recomeço. Abençoa as famílias, derrama salvação e cura nas casas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Comenta aqui. Eu decidi me arrepender de verdade. E não perde tempo. Já compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixe seu like. Não esquece de comentar. Hoje eu decidi me arrepender de verdade. E até o próximo vídeo.